Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles, que estiverem aí de dia, vendo essa aula de dia, de tarde ou de noite. Aqui, então, nós iremos dar continuidade à nossa disciplina de bioquímica a partir de aulas, que serão enviadas para o meu canal do YouTube, para que vocês possam, então, dar continuidade aos seus estudos, baseando-se nas aulas que nós teríamos presencialmente, porém, a partir dessas aulas que serão colocadas neste canal do YouTube. Dando continuidade aos nossos assuntos, nossos tópicos anteriores, antes do término das aulas, da suspensão das aulas devido à pandemia, nós falávamos sobre os aminoácidos peptídeos, Para dar fechamento a esse tópico, nós precisamos agora então dar continuidade falando sobre as proteínas. Então, esta aula vem sobre esse tópico, uma introdução às proteínas, Os pontos mais importantes que são constantes dos capítulos sobre proteínas do nosso livro base, que é o Lenig, Mas você também pode utilizar outros livros base, como já falamos na nossa disciplina, como o Voe, o Strayer, a Marzocco, entre outros livros. Bom, então, apresentando aqui as funções gerais, das proteínas, O que são proteínas? Proteínas são macromoléculas formadas a partir de aminoácidos, que estão ligados entre si por ligações peptídicas. Bom, as proteínas, de modo geral, elas apresentam diversas funções, Diversas funções que são dependentes de forma inerente à sua estrutura formada por esses aminoácidos que as compõem. Bom, as proteínas podem ser categorizadas em diferentes funções, como proteínas transportadoras, tal como a hemoglobina, que transporta gases pela corrente sanguínea, proteínas estruturais, como é o caso do colágeno, que, por exemplo, ele é um importante componente da formação de vários tecidos, como o tecido conjuntivo, proteínas com função contrátil ou proteínas contráteis, como é o caso da miosina ou actina, importantes proteínas para a função motora dos músculos, função de defesa, como é o caso dos anticorpos, das imunoglobulinas que compõem os anticorpos, proteínas reguladoras, como é o caso das proteínas que atuam como hormônios, tal como o glucagon e a insulina, proteínas que atuam como nutrientes e função de armazenamento, como é o caso das albuminas, das lactoalbuminas, por exemplo, presentes no leite, e proteínas que apresentam função de catálise enzimática, que daí então nós podemos categorizar nessa classe as enzimas, as famosas enzimas. Bom, então as proteínas que vão atuar na função de transporte, muitas vezes atuam no transporte de pequenas moléculas, muitas moléculas, como pequenas moléculas, ou íons, tal como faz a hemoglobina, que transporta, por exemplo, gases, o oxigênio molecular e o dióxido de carbono na corrente sanguínea. A catálise enzimática. A catálise enzimática é uma função desempenhada por proteínas que tem como sua principal função aumentarem a velocidade da reação de diferentes reações bioquímicas, E aí, no caso, essas proteínas que têm a função de aumento da velocidade de reações bioquímicas, de determinadas reações bioquímicas, são denominadas de enzimas, como é o caso da DNA polimerase 1, responsável pela polimerização de fitas de DNA a partir de um molde também de DNA, certo? Ou, no caso, ela é responsável pela replicação do DNA.
Proteínas estruturais, como é o caso da queratina e do colágeno, que têm, então, diferentes funções, mas elas apresentam a função, como função fundamental, a sustentação mecânica, como é o caso da queratina, que forma o fio de cabelo a partir de um arranjo complexo de fibrilas, né, de fibras de queratina, que vão estar então formando um filamento capilar, ou o colágeno, que forma a partir de uma hélice tripla, que nós vamos falar daqui a pouco sobre ela, né, uma fibra que tem uma capacidade, uma elasticidade muito grande, que é muito importante, por exemplo, quando nós falamos da formação de determinados tecidos, né, como o tecido da epiderme, por exemplo. Bom, então algumas características de algumas proteínas, como é o caso aqui, por exemplo, características como a massa molecular, o número de resíduos e o número de cadeias. Que cadeias? Cadeias polipeptídicas. Bom, essas proteínas, né, como estão as listadas aqui, por exemplo, essas proteínas listadas nesse slide, elas apresentam diversas características distintas, como é o caso, por exemplo, da massa molecular. Nós podemos comparar o citocromo C humano, por exemplo, em termos de massa molecular, com a glutamina sintetase. Existe uma diferença muito grande em termos de massa molecular. Em termos de número de resíduos, também é correspondente, né? É uma relação direta em relação ao número de resíduos e à massa molecular desta proteína, certo? Mas aqui nós podemos ter uma comparação, né, em termos de cadeias. Ambas as proteínas que apresentam uma grande diferença em termos de massa molecular ou em termos de número de resíduos de aminoácidos, né? O que seriam esses resíduos de aminoácidos, né? Quando a gente falou de peptídeos na aula passada, ainda presencial, nós falamos sobre resíduos de aminoácidos. Resíduos de aminoácidos são as moléculas que restam, que sobram após a ligação peptídica, pois ocorre a saída de água após a ligação peptídica. Então, o número de resíduos de aminoácidos que restam na estrutura da proteína, então, no caso, são essas moléculas sem a presença da molécula de água que haveria nessas moléculas antes da ligação peptídica. Então, o número de cadeias, por exemplo, ele pode ser comparável entre essas duas proteínas, porque elas têm o mesmo número de cadeias polipeptídicas que formam uma unidade funcional dessa proteína. Bom, então em termos também de composição de aminoácidos de duas proteínas, nós podemos também comparar então a composição em termos de aminoácidos. Nós vimos então os aminoácidos na aula passada, né, presencialmente, e aí nós vimos então que existem 20 aminoácidos que formam as proteínas. E cada proteína também apresentará uma determinada composição de aminoácidos em sua estrutura. Então, nós temos aqui, por exemplo, que o citocromo C bovino, ele apresenta 6 resíduos de alanina, enquanto que o quimiotripsinogênio bovino apresentam 22 resíduos de alanina. E aí nós temos uma diferença para cada resíduo de aminoácido. Bom, então nós podemos fazer diversas classificações das proteínas com base em diferentes categorias, como por exemplo, com relação à composição. As proteínas com relação à composição podem ser classificadas como proteínas simples ou proteínas conjugadas. Proteínas simples são aquelas que são formadas apenas por resíduos de aminoácidos. Já as proteínas conjugadas são aquelas que são formadas por algo mais do que resíduos de aminoácidos. São formadas por grupos que não compõem resíduos de aminoácidos. Esses grupos são denominados grupos prostéticos. Ok? Então, o grupo prostético, ele necessariamente não será um resíduo de aminoácido. E aí nós temos diversas proteínas conjugadas diferentes,
como é o caso aqui da classe de lipoproteínas. Porque além de resíduos de aminoácidos, nós temos como grupo prostético um grupo lipídio, ou seja, uma molécula biológica que não representa um aminoácido e que está ligado de forma covalente à cadeia polipeptídica dessa proteína. E aí, no caso aqui, o exemplo é a proteína B1, lipoproteína do sangue. Então, nós temos diversas proteínas que têm como grupos prostéticos carboidratos, como as glicoproteínas, grupos fosfatos, como as fosfoproteínas, que podem ser também advindas de modificações pós-traducionais, como também as anteriores. O grupo prostético do tipo M, que é formado a partir de uma associação entre um átomo, um íon, no caso de ferro, com um anel porfirínico ou a porfirina, que formam as hemoproteínas. Nucleotídeos de flavina, que formam as flavoproteínas, e diversos íons que, quando ligados de forma coordenada ou ligação de coordenação com estruturas da cadeia polipeptídica de proteínas, formam então as proteínas conjugadas do tipo metaloproteínas. Bom, então nós temos aqui, no caso, a calmodulina, que é uma proteína conjugada que apresenta como conjugação, né, uma conjugação com o grupo prostético cálcio. Esse cálcio, no caso, ele atua em interação com a calmodulina a partir de uma interação coordenada. A hemoglobina é formada, então, por também diferentes subunidades de ligações de cadeias polipeptídicas que vão ter uma ligação covalente com um grupo prostético do tipo M, ou seja, um anel porfirínico, uma porfirina, sendo que no seu interior ocorre uma coordenação com o íon férrico. Bom, classificando as proteínas então quanto ao número de cadeias polipeptídicas. As proteínas podem ser classificadas dessa forma, como monoméricas ou oligoméricas. As proteínas monoméricas são formadas por apenas uma cadeia polipeptídica. As proteínas oligoméricas são formadas por mais de uma cadeia polipeptídica, certo? Muito simples. Então, são proteínas que apresentam estrutura e função mais complexas, porque apresentam mais de uma cadeia, que pode ser uma mesma cadeia, idêntica, né? Ou seja, um dímero, um trímero, um tetrâmero de um mesmo tipo de cadeia polipeptídica, ou um dímero, trímero, tetrâmero, entre outros, com diferentes cadeias polipeptídicas. Como é o caso da hemoglobina. Ela forma, por exemplo, um tetrâmero com duas subunidades diferentes, sendo que essas subunidades diferentes, né, elas se repetem para formar um tetrâmero, que dará então a estrutura tridimensional total funcional da hemoglobina. Bom, quanto à forma, nós podemos também classificar as proteínas quanto à sua forma. Elas podem ser classificadas como proteínas fibrosas ou proteínas globulares. As proteínas fibrosas, em sua maioria, são proteínas insolúveis em água, em solventes aquosos, e possuem pesos moleculares muito elevados. São formadas geralmente por longas macromoléculas, mais ou menos retilíneas em geral, e paralelas ao eixo da fibra, né, ao eixo central da fibra retilínea, ok? Como é o caso do colágeno e da queratina. O colágeno ele forma primeiro uma hélice com uma orientação para a direita, que, ao formar uma hélice tripla com 3 cadeias retilíneas de colágeno, de uma unidade de colágeno, forma a hélice voltada para a esquerda. Similarmente, nós também temos a queratina, que também forma uma hélice, né? Vejam que essas hélices, elas apresentam um eixo em comum, seja a hélice única do colágeno,
seja a hélice tripla do colágeno. A queratina, normalmente, ela forma uma única hélice, que vai formar, então, as fibrilas, que formam as fibras capilares.